The concept of soft power was introduced by political scientist Joseph Nye, who defined it as the ability to get what you want through attraction rather than through coercion. And this afternoon, our theme will be the way that, for the rest of the day, the way that Brazil, as Brazil rises in global prominence, it has the opportunity to exercise cultural power as a means to attract investment and bring about economic growth. Marcelo Tass perhaps expressed this best. I think we have a few words from Marcelo. Futebol e carnaval têm muito a ensinar para a economia, nova economia criativa brasileira. Okay. We'll return to that topic during the afternoon now, because we have a very interesting range of people. We're starting with a conversation with Danilo Miranda, who heads Sesc São Paulo, which is perhaps the world's richest art funding organization, or he may correct me on that, and Fernando Feitosa, who runs South America's largest art fair, SIP Arte. And he's laughing now, you see. So then we'll be hearing from Rafinha Bastos, the world's most influential person on Twitter, about why Brazilians love social media so much and what this means for the country's influence in the world. Then there'll be a conversation about race and equality in Brazil with João Jorge Santos Rodrigues, who's the president of Olodum. And we have two special guests to talk about football, because we can't miss that out. It's Brazil's unofficial religion. And finally, we'll be hearing from singer, composer, and poet Tom Zé, one of the founders of the Tropicalia movement, about why it's still relevant today. Fernanda e Danilo, podemos começar. Obrigada. Quando você assentar. A ideia deste painel é falar sobre a contribuição das artes para a imagem, o poder do país no mundo. E, embora Sesc seja uma organização nacional, com um mandato nacional, tem um orçamento enorme, grande, podemos combinar, que atrai a atenção de artistas no mundo inteiro. E SIP Arte é uma feira expressamente internacional. Então, acho que ambos os palestrantes devem ter algumas ideias interessantes sobre a imagem do Brasil aos olhos dos estrangeiros, mediado pelas artes. Claro. Gostaria de começar? Bom. Fernanda, quer começar? Você? Não, pode começar você. Obrigado, querido. Bem, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Viu, Ellen? Eu fico especialmente tocado e gratificado por esse fato de estar aqui discutindo questões ligadas à cultura, às artes, num meio tão vinculado aos negócios, à economia, como se fossem mundos apartados, mundos separados, né? E eu gostaria de ressaltar que não é frequente esta aproximação, e me congratulo com todos os organizadores no sentido de poder juntar pessoas que lidam com a questão da cultura, da questão do simbólico, a questão do pensamento, da reflexão, enfim, do que não é material, digamos assim, com pessoas que estão lidando com o dia a dia do negócio, com as aplicações, com o mundo das finanças e o mundo dos negócios. Realmente, o Sesc é uma instituição que depende fundamentalmente dos negócios. Eu gostaria de dizer que o Sesc existe porque existe negócio, existem empresas que mantêm o Sesc, que faz o Sesc funcionar. É um modelo típico, que sobre isso a gente pode falar com mais profundidade mais na frente, mas é um modelo de uma organização que é mantida pelo empresariado, através de uma contribuição que é compulsória, mas que foi proposta pelo empresariado voluntariamente quando criou-se o Sesc, não foi imposto por ninguém, foi uma proposta absolutamente voluntária e que é mantida até hoje. E o objetivo do Sesc é o bem-estar, a satisfação, o padrão, digamos, de melhoria da vida das pessoas de modo geral. E nesse padrão de vida das pessoas, o material tem um papel absolutamente imprescindível, não é? As condições mínimas, os fundamentos
de uma vida social decente, alimentação, educação, saúde, tudo isso que custa, que é objeto de considerações por parte dos grandes administradores, mas existe um pedaço, uma parte que diz respeito à valorização do ser humano, que diz respeito à educação, que diz respeito à cultura. E é nesse sentido que nós temos um vínculo muito grande com tudo que se realiza no mundo inteiro com relação a essas questões. E sobre a contribuição da imagem do país fora do Brasil? Olha, temos um compromisso, como todas as instituições têm, no sentido de levar a imagem do país e de trazer também a imagem de outras culturas e de outras realizações fora do Brasil, para que possam melhorar e melhorar e avançar a nossa perspectiva interna. Eu quero dizer que o intercâmbio é fundamental para nós falarmos de desenvolvimento cultural. E sobre esta ideia de samba, carnaval, futebol, o que Pois os estrangeiros pensam nisso? Isso, eu acho que isso são estereótipos que são combatidos intensamente. Por quê? Porque eles significam, de fato, um padrão efetivo do que é o povo brasileiro, do que a gente pensa, dessa perspectiva tropical, solar brasileira. Nós podíamos fazer análises de caráter antropológico, geográfico, histórico, né? Nós somos uma civilização nascida à beira do mar, que vai aos poucos entrando para o interior. Nós temos um vínculo grande com a questão do mar, do sol, da alegria, e isso foi levado para um clima e por uma situação, às vezes, um pouco inadequada, eu diria, até do ponto de vista da percepção e da imagem do país. E acho que isso pode ter sido até negativo durante algum tempo, mas hoje em dia, eu participei, há anos atrás, do Ano da França no Brasil, como responsável pelo Comissariado Brasileiro, e ali nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco a realidade contemporânea brasileira do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de todas as áreas. E, sem dúvida nenhuma, a evolução, sobretudo das artes brasileiras, em todos os sentidos, desde a preservação do seu patrimônio histórico. Aqui nós devemos muito, e a França é um exemplo extraordinário. E muitos países o são, nós ainda não somos e pretendemos um dia chegar lá. Até a produção efetiva do imaginário brasileiro, oferecido para o mundo inteiro, através da música, através das artes visuais, através da dança, através de outras manifestações culturais, é absolutamente intensa. Isso vai muito além da questão da mulata, do café, do futebol, enfim, do carnaval e do samba. Que também são, mas são poucos. Nós vamos muito além disso. E, Fernanda, qual é o principal interesse, a principal ideia dos estrangeiros sobre a arte brasileira? A arte brasileira, acho que com certeza nos últimos 10 anos, nós estamos vivendo hoje um momento único na história, um momento em que as pessoas, quando te encontram, não mais hoje as pessoas me perguntam sobre futebol ou Pelé. Há 10 anos atrás, não, radical, as pessoas já reconhecem alguns artistas que, por força de terem sido levados ao exterior, através do trabalho das galerias que os representam e que acabaram promovendo exposições nos principais museus das capitais, como a Tate, Pompidou, a MoMA, teve Mira Schendel, as pessoas passaram a identificar também no Brasil uma produção artística bastante relevante. Então, além de falar do Pelé, eu também vi uma exposição belíssima de uma artista nova, às vezes não lembram o nome, Beatriz Milhazes, ela faz flores, muito alegre. Então, as pessoas estão reconhecendo alguns valores do Brasil, além do esporte, da mulata, da havaianas ou biquíni. Isso acho que é muito importante. Mas, por outro lado, há um grande desconhecimento também. É claro, eles veem esses artistas que estiveram presentes nesses museus, nós estamos falando de 4, não enchem, também não dá nem 6 né? Não enchem 2 mãos, mas desconhecem o que acontece aqui no Brasil com os outros artistas. Eu vejo maior curiosidade, talvez um maior interesse, nas galerias estrangeiras no momento de quererem aportar aqui no Brasil. Né? Essa imagem que nós estamos projetando do país lá fora, ela realmente tem sido
tão poderosa a ponto da gente até enganá-los e eles acharem que aqui tem um mercado extremamente promissor para a arte internacional. É claro que tem um mercado a ser explorado, eu trabalho com isso há 8 anos, eu espero que a gente esteja fazendo através da feira um trabalho educativo não no sentido tão diário do SESC, mas um educativo no sentido das pessoas se darem conta e terem consciência de que há uma arte, o Brasil se insere dentro de um contexto global, artistas brasileiros produzem aqui e participam em eventos no exterior e vendem lá fora, e o contrário também pode acontecer, artistas estrangeiros virem para o país. Claro. Né? Então, esse trabalho educativo eu estou fazendo, a gente faz há 8 anos, com a presença cada vez maior no evento de galerias internacionais, mas no último ano nós quase dobramos, foram de 14 galerias para 24, 27. E estamos com a possibilidade de também aumentarmos no ano que vem. Então, as galerias estão vindo para cá com uma ânsia bastante grande e uma expectativa também grande de encontrarem no país grandes colecionadores de arte, o que, de fato, temos grandes colecionadores, mas com um apetite também grande para a obra internacional, o que ainda não é o caso. Né? Então, há um interesse muito grande no mercado internacional no país, mas para vender aqui no país, né? Não tanto para comprar arte brasileira. Fala-se no jornal em comprar, a gente tem uma sensação de que as pessoas estão comprando muita arte. É claro, estão comprando mais, mas não é tanto assim. Mas as pessoas que compram, quais são as qualidades que elas buscam na arte brasileira? Os estrangeiros. É interessante, não tem uma qualidade, porque eu não sei se o Danilo tem uma opinião diversa, mas eu acho que a arte brasileira se insere dentro de um parâmetro internacional, de um padrão internacional. Você não, as pessoas não vão encontrar mulatas o tempo todo. O Di pintou mulatas, mas não é mulatas, então não é um estereótipo, né? Não é Frida Kahlo, também não é Diego Rivera. São obras concretas, extremamente conceituais também. Nós temos uma boa produção conceitual no país, então ninguém espera encontrar flores, nem coisa alegrinha, nem sol na arte brasileira, não. É interessante. Eles esperam encontrar uma obra que justamente combine ou combine não, mas dialogue com as obras que eles têm dos alemães, dos franceses, dos italianos, dos ingleses. Então, o brasileiro, ele mingle muito bem, a arte brasileira se insere muito bem dentro de um contexto internacional, não é estereotipada nesse sentido. Né? Tem uma questão interessante, que é o seguinte, não sei se notaram, mas desde o tempo em que nós fizemos, em 2009, a questão do Ano da França no Brasil, de lá para cá, surgiram vários outros anos comemorativos binacionais, não é? Itália, o momento Itália, tem agora a questão com a Inglaterra, com a Alemanha, enfim, Portugal. São muitos. Por que tudo isso? Porque é a velha história. O Brasil se tornou a bola da vez, no sentido de ter essa atenção do mundo voltado para o que nós somos. Não apenas do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos acertos, enfim, da posição de equilíbrio, que é uma questão fundamental e que está realmente caminhando de maneira adequada, segundo se observa, mas também do ponto de vista do que é esse país, o que ele representa, quais são as suas características, por que ele é um país tão variado, por que a diversidade cultural é levada tão a sério num país como o nosso. Temos problemas? Temos, uma série de problemas, mas sem dúvida nenhuma a gente tem um campo de diálogo, viu, Ellen e Fernando, um campo de diálogo muito vasto, tanto no sentido de aprender, eu mencionei aqui a questão, por exemplo, da valorização do patrimônio cultural, que é uma coisa fundamental, que o Brasil ainda tem muito que evoluir com relação a isso, mas, por outro lado, nós temos uma capacidade de uma convivência com a inovação, e, sobretudo, com a inovação de caráter social, na relação entre as nossas diferentes regiões, diferentes etnias, diferentes grupos sociais, que é alguma coisa absolutamente extraordinária. E tenho uma pergunta ligada. Ouvimos na sessão antes que o país é muito isolado e insular, e falamos sobre tecnologia. Mas é a mesma coisa em arte? Tem um pouco ainda de isolamento, especialmente com relação a alguns países do Sul, as regiões África, América Latina. Na minha opinião, sobretudo do ponto de vista cultural, eu não vou discutir a questão econômica, que eu não tenho elementos para isso, mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista cultural, nós ainda temos um certo isolamento. E um esforço grande que temos feito na instituição que eu dirijo em São Paulo
no sentido de nos aproximar cada vez mais da América Latina, da cultura da América Latina, do que se produz na América Latina, na África, especialmente dos países fora do eixo, digamos, do chamado primeiro mundo, e isso, sem dúvida nenhuma, nos isolou um pouco, nós nos aproximamos mais e temos que nos aproximar mais ainda. Nós recentemente fizemos um festival ibero-americano de teatro na cidade de Santos, com um sucesso extraordinário, onde o país homenageado foi o México. E acho muito importante a gente levar isso adiante. É interessante, na feira também eu noto que nós temos muito mais ressonância nos países do primeiro mundo, né, no hemisfério norte, do que nos nossos colegas aqui. Eu, quando montei a SP-Arte há 8 anos atrás, eu muito contente, assim, a feira não é uma feira latina, nunca pretendi rotulá-la como latina para que a gente não ficasse isolado, justamente não dar essa sensação de isolamento ou de gueto. E eu achei que, naturalmente, o primeiro passo da internacionalização da feira seria junto aos países vizinhos, ou seja, que a Galeria Argentina viesse para cá, o colecionador também viesse para cá, a gente teria uma certa proximidade na cultura, ou, enfim, uma certa identificação com os temas. Nunca tive. Foi a primeira vez que eu tive agora uma galeria argentina, a colombiana também veio aqui para cá agora a primeira vez. Dessas 27 galerias que eu falei internacionais, 4 são só da América Latina. Uma do Peru, uma da Argentina, uma do Paraguai e uma... México, não... Acho que 3, então, 3. É muito pouco, é engraçado, a gente tem um isolamento na região mesmo. Não sei se é porque a gente é muito grande e, portanto, somos percebidos fora como uma potência, muito caros também para essas galerias trabalharem aqui. Elas vêm, o custo de participar de um evento aqui em São Paulo é muito alto, então eles também acham que... E os trabalhos, os artistas que eles representam acham que não tem valores que viabilizaria, né, um lucro na operação, então eles gastam 10 mil e não vão recuperar esses 10 mil, eles têm que vender pelo menos 30 para sair mais ou menos... Né, empatada. Então, eles acham que não vão ter essa reverberação no país, então não vem. Engraçado, nossos colegas latinos são os que menos... E os colecionadores também não vêm. Vem menos, eu tenho menos colecionador latino do que colecionador europeu e americano. Seria importante mudar isso? É muito importante, é muito importante mudar isso. Tem mais laços com a Europa, os Estados Unidos? Porque nós estamos tão próximos. Nós estamos próximos. É importante a arte, essa diplomacia através da arte, que nós estamos justamente falando aqui, tem que haver, né? Mas natural, Fernanda, né? eu acho que isso tem a ver com a questão educacional como um todo e o padrão cultural como um todo. Ou seja, nós somos um país que ainda necessitamos evoluir muito do ponto de vista desse padrão, e isso vale para a América Latina inteira, não apenas para o Brasil, onde a questão da arte, da valorização da arte, seja considerada um bem efetivo maior do que ele é atualmente. Isso já em outros países já é considerado de outra forma. A questão do valor está muito vinculada a toda essa aproximação do mundo da economia e o mundo da cultura. O valor, o que é? O valor pode ser objetivo ou subjetivo. E sendo um valor subjetivo, é um valor atribuído pela raridade, pelo tempo, pelas características, pela importância digamos assim, da pesquisa, do autor que se dispôs a realizá-lo. Lembremos sempre que Van Gogh não vendeu um quadro sequer na vida, não é? E seus quadros hoje, 100 e tantos anos depois, são os mais valorizados no mercado, não é? E por que isso? Porque nesse tempo se valorizou, se colocou com exatidão o que estava acoplado a ele, né? Em termos de pesquisa, em termos de interesse, em termos emocionais, em termos simbólicos, em termos não materiais. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso, é o não material. E para valorizar o não material, é uma questão de conhecimento, de aprofundamento, de valorização, enfim, de aspectos que nem sempre são muito valorizados. Sobre coisas não materiais, o orçamento do SESC-SP. Eu li um artigo que descreveu a organização como rolando no dinheiro, fenômeno mundial. É verdade. E como pode justificar financiamento obrigatório deste grande porte para algo que não isso foi uma invenção brasileira, é uma jabuticaba, ou seja, só tem no Brasil. Por quê? Porque é uma criação dos anos 40 com o objetivo de dar condição a um país de desenvolver-se.
a partir daquele momento. Alguém pode dizer assim, puxa, mas 60 anos depois ainda não resolveu o problema? Não, não resolveu e tem muito tempo ainda para resolver. Mas, de qualquer forma, nesse período desses 60 anos de história em que foi criada essa fórmula de manter uma instituição voltada para o bem-estar e uma outra voltada para a formação profissional, que é o SENAC e o SENAI, é uma invenção nossa, que deu muito certo, que tem dado toda a força no sentido de dar continuidade. E foi proposta de maneira voluntária. Ninguém obrigou o empresariado na época e depois se tornou obrigatória. Por quê? Porque foi a proposta feita nesse sentido E tem de realmente voltar é obrigatória. tem de voltar para uma Tem que coisa... voltar para a sua realização. Ela tem que ter controle. E as pessoas pensam que essas entidades não têm controle. Tem controle rigoroso. No nosso caso, por exemplo, nós temos o Tribunal de Contas em cima e é muito cuidadoso com relação a tudo isso. Então, essas instituições existem para cumprir uma missão. E se não cumprir essa missão, não deve existir mais. E a missão delas tem a ver com bem-estar, educação e benefício e uma política aberta para todos, democraticamente aberta para todos. Acho que se tivermos tempo, gostaria de ter uma... Eu queria aproveitar, porque a gente está falando de bens materiais, e eu acho que uma das frases mais bonitas, eu tenho 2 minutos para fazer uma propaganda aqui, que é em nosso favor, Danilo. Acho que uma das frases mais bonitas que eu escutei foi de um colecionador, que, na verdade, que disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu nunca comprei arte como um investimento, mas foi o melhor investimento da minha vida. E eu li essa expressão dele e me caiu, porque ele, na verdade, ele faliu. Ele foi uma das pessoas mais ricas do país. Ele faliu por outros motivos de trabalho, mas esse investimento pessoal que eu leio nessa sentença dele é um investimento pessoal emocional. A gente tem que se conectar com o que está acontecendo ao nosso redor. E eu acho que a arte e a cultura, as manifestações, as artes visuais, performáticas, música, teatro, são o veículo mais pele que a gente tem, né, de contato para a gente se identificar com o que está acontecendo. A gente não sair de casa, trabalhar, assistir o mensalão, assistir a novela e dormir. Então, tem muitas coisas acontecendo ao redor da gente e, através da arte, a gente consegue se conectar com outras pessoas, outros pensamentos, outras vidas, né? E eu acho que nós estamos trabalhando, eu vi o Ike falando, né, que ele está trabalhando para 2050, o trabalho do Danilo no SESC, 365 dias por ano, o meu dura só 5 dias, mas eu trabalho os outros 360. É para formar esse público. A gente quer ver fila no SESC, a gente quer ver fila no MAN, e no MASP, no MIS, na Pinacoteca, tanto quanto a gente vê fila no Prado. Eu não sei por que a gente faz fila no Prado e nos outros museus internacionais quando viaja, e aqui a gente não faz. Então, a gente precisa formar toda... Tem muito trabalho a ser feito ainda para que a gente viva essa realidade na sua plenitude, não só essa percepção de que o Brasil está bombando, porque o Brasil só vai bombar o dia que nós todos aqui formos para o centro de metrô e nós todos aqui formos ao museu. Sem dúvida. Essa é a minha visão de que o Brasil vai bombar. Enquanto, né, a gente precisa trabalhar para isso. Só uma curiosidade, na feira, acho que uma das grandes mal-entendidas, quando a gente às vezes fala do meu caso, é que as pessoas, é só um evento comercial. De 20 mil pessoas que frequentam a feira, 10% só compra alguma coisa na feira. Eu achava que essa coisa era uma meia fantasia da minha cabeça, e outro dia eu conversando com a diretora da feira de Londres, né, a minha competidora de Londres, minha companheira de trabalho, ela disse que em Londres apenas 17% compra. Então, as feiras são grandes momentos, são grandes celebrações, e não é um evento, tá? Não é entretenimento, é um grande encontro, uma grande celebração que reúne todos os agentes do mercado, todos os agentes que produzem arte, que trabalham arte, para a gente entender o que está acontecendo ao redor, eventualmente comprar. Eventualmente, você vai sair do evento e vai dizer, que interessante, gostei disso, acho que é importante os museus, e vai viver plenamente a manifestação cultural do país durante o próximo ano, até a próxima SPArt, eu espero. E, infelizmente, o tempo está esgotado agora. Temos de terminar agora. E obrigada para os dois palestrantes. Obrigado. Obrigada. Obrigada.